Ok, agora sim, estamos todos aqui ouvindo perfeitamente. Então, só repetindo aqui brevemente, agradecer aqui o convite, agradecer essa honra, esse prazer de poder estar compartilhando essa sala, não só com a nossa audiência, mas com duas feras aqui que vão estar mediando aqui. Então, para a gente já começar, passo a bola ali, André, a gente já roteirizou aqui quais seriam assim, os 4 pontos fundamentais para a gente começar a falar sobre como ter mais resultado aí na parte da produção da nossa confecção. Principalmente olhando agora, final do ano chegando, imagina que está todo mundo atolado com um monte de corte parado e distribuindo e correndo, porque precisamos de produto, porque sem produto não tem faturamento. Posso colocar aqui os 4 pontos que a gente precisa tocar, Edu? Vamos! Onde começa uma confecção? Eu acho que é extremamente importante a gente deixar isso bem claro para o pessoal que está nos assistindo. Como a gente pode fazer um bom planejamento de corte para abastecer a nossa produção. Um terceiro ponto, como a gente organiza essa distribuição para as oficinas, já que a grande parte hoje das indústrias são terceirizadas, né? Tem a parte industrial terceirizada. E um quarto ponto, e muito importante, como evitar o retrabalho na confecção. Como que a gente evita os desperdícios de retrabalho e ralo de dinheiro, né? Ralo de lucro aí para esse pessoal. Exatamente. Então, como eu costumo dizer, sem muitas delongas, vamos direto ao que interessa, que o que interessa aqui é conteúdo. Eu já começo aqui, ó. Não vamos falar sobre a parte de design, desenvolvimento, que tem muitas feras aí falando sobre esse tema, sobre esse assunto, e nós vamos falar direto da parte de produção. Porém, presta atenção na minha fala, aonde tudo começa na confecção? Aonde tudo começa na confecção? Por quê? Gente, se não tem produto, não tem venda. Se não tem venda, não tem confecção. Ou seja, tudo começa na produção. Por que eu insisto tanto que tudo começa na produção? Só para vocês verem. Se você quer vender R$1 milhão em dezembro, nossa, que sonho. Todo mundo quer faturar agora, fim de ano chegando, né? Depois de um ano aí de pandemia, todo mundo quer recuperar um pouco do prejuízo. Cara, se eu quero ter um faturamento de R$1 milhão, regra de vida de mercado na confecção. Primeira coisa que eu tenho que olhar, tenho produto suficiente para fazer este faturamento? Tenho produto suficiente? Quando a gente fala em faturamento, primeira coisa que a gente tem que olhar, o que eu tenho de produto, e detalhe, não é também só ter aquele monte de produto que está parado no estoque, não. O que eu tenho de produto que está nas oficinas, o que eu tenho que já está no meu corte, quando que isso vai chegar? Quais são as previsibilidades de data de entrada? Aí muita gente vem e fala assim, mas Eduardo, nesse momento nem a oficina eu estou conseguindo arrumar, quanto dera saber quando esse corte vai chegar? Calma, presta atenção nessa aula até o final, que eu vou te dar vários insights, como você resolver isso agora, no final do ano. Talvez nem tanto, mas vou te ensinar muita coisa muito positiva para que o ano que vem você nunca mais passe por isso. Porque olha só que engraçado, né? Todo ano, eu tenho 15 anos que eu estou na confecção no mercado aqui do Brás. Todo ano eu escuto a mesma coisa. Chega final do ano, na virada do ano, um monte de amigo meu dono de confecção vem e fala assim para mim, cara, se eu tivesse o dobro de produto, eu tinha arrebentado de vender. E eu sempre pergunto para os caras, e por que não fabricou antes? Por que não fabricou antes? Por que perdeu venda? Porque tudo começa na produção. E onde começa tudo na produção? Se tudo começa na produção, qual é a primeira coisa que eu tenho que ter na produção para começar uma produção? Eu começo uma produção falando sobre criação. Tudo começa, na verdade, na criação. Prestem atenção numa coisa muito interessante que eu vou falar aqui. Muitas vezes, principalmente chega nessa época do ano que a gente está agora, chega novembro, dezembro, todo mundo nessa correria querendo produto, né? Porque todo mundo quer produto para poder vender. E se a gente, às vezes, comete um erro, que é um erro que eu vejo todo santo dia em muitas confecções, cara, eu preciso de produto. E aí não existe uma base ali de estudo sobre a criação. Por isso que eu falei, ó, tem muita fera que vai falar aqui no Foco Summit sobre criação, sobre a parte de desenvolvimento e estilo. Eu vou falar sobre a parte prática, que é a produção. E qual é o erro que a grande maior parte das confecções comete? É justamente no desespero de precisar de produto, não observar os detalhes do que eu tenho que cortar. E o que eu tenho que cortar impacta diretamente no resultado do meu faturamento. Então, a regra que eu uso é o seguinte, tudo começa na
criação, porque é da criação que eu vou fazer modelagem, pilotagem, é da criação que eu vou comprar, é da criação que eu defino a parte das quantidades de produto que eu preciso ter de cada artigo. Então, tudo começa na criação. Se tudo começa na criação, a regra de ouro que eu vou ensinar para vocês aqui agora, não sei se vai dar para vocês verem muito bem aqui na tela, mas eu já deixei preparado aqui um flipchart, já bonitinho no esquema, para explicar para vocês aqui o passo a passo, como que a gente faz para organizar dentro da nossa empresa. E você deve ter aí na sua empresa um quadro onde você tem ali, você tem as pesquisas de tendência, você tem ali, às vezes, os modelos que você pretende cortar e tudo mais. Então, já fica muito simples e fácil se você colocar, por exemplo, quanto que você quer cortar no mês de novembro, no mês de dezembro, vamos colocar aqui, no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Então, o que eu faço dentro da minha empresa? E eu ensino isso para vários empresários de confecção no Brasil inteiro, que é o como que eu faço para ter esse controle do que eu tenho para cortar. Lembrando uma coisa, tá, gente? O que eu vou cortar em novembro vai chegar em novembro? Provavelmente não, né? Porque, assim, é um erro também. Quando a gente olha dentro da confecção, fala assim, cara, vendedor acha que fazer roupa é igual pastelaria. Aí os vendedores ficam pressionando a gente. Precisa do produto tal, tá precisando do produto tal, e não sei o quê, porque os clientes estão pedindo isso, os clientes estão pedindo aquilo. E eles acabam deixando a gente doidinho da cabeça. Só que muitas vezes o vendedor ele não entende que demora ali 30, 40, dependendo do produto. Vamos supor, se for um jeans, que é um produto que ele passa por lavanderia, que ele tem vários processos, não é só cortar, modelar, pilotar, costurar, depois eu tenho que lavar, tenho que fazer acabamento, às vezes demora ali 60 dias para chegar uma peça. Então, é muito importante a gente saber o quê? O que eu corto em novembro, para isso você tem que conhecer o time das suas oficinas de costura e também dos outros parceiros que são terceirizados de vocês. Então, regra de ouro. O que eu vou cortar em novembro? Qual é o time de produção? Time de produção. Eu sei que assim, ó, o time de produção, gente, você não precisa ser 100% assertivo, mas você tem que ser realista com você mesmo. Porque muitas vezes a gente corta ali um produto, uma produção, e a gente fica contando que aquele produto vai chegar se você não tem uma previsibilidade, porque o resultado de uma confecção é o seguinte, produto certo na hora certa. Não adianta eu ter o produto certo na hora errada, tá? Porque aí você já perdeu o time. Então, volta aqui, você tem que ter um mínimo de entendimento sobre o seu time de produção. E aí, o que nós fazemos depois? Ok, quais são os desenhos que eu tenho para cortar? Aí, o que você vai fazer? Eu vou te ensinar aqui, ó, de uma forma prática e bem objetiva. Não importa se você tem a parte de estilo interna ou terceirizada, o que você vai fazer? Você define primeiro qual é a quantidade de produto, porque quando a gente fala em meta de produção, todo mundo fala assim para mim, qual que é a sua meta de produção para o mês X? Eu vou cortar 10 mil peças. Ok, você vai cortar 10 mil peças, porque cortar é fácil, gente. Cortar é fácil, o resto que é difícil. Aí, beleza, a pessoa vem e fala assim, eu vou cortar 10 mil peças. Aí eu pergunto para eles assim, mas 10 mil peças do quê? Qual é o tipo de produto que você vai cortar? Baseado em que você tirou isso? Então, beleza, eu vou cortar 10 mil peças, aí eu tenho que pegar aqui, ó, quais são os desenhos que já estavam na programação ali, certo? E ali a gente vai e coloca as quantidades. Então, nesse desenho aqui, ó, eu vou cortar 500, nesse desenho aqui eu vou cortar 700, nesse desenho aqui eu vou cortar 1000. Aí muita gente fala assim para mim, tá, Eduardo, mas e se eu trabalho com coleção? E aí eu dependo, então, do representante comercial ir lá, tirar o pedido, trazer para mim, para depois eu fazer esse planejamento. A regra vai se aplicar do mesmo jeito. Você fez a coleção, você tem os modelos, você tem ali tudo definido ali, ó, os desenhos de tudo, e aí você vai só ajustar isso. Para quem trabalha com fast fashion, esse modelo aqui é perfeito. Então, o que eu estudo muito com a minha equipe? Cara, a gente sempre tem antecipado tudo que são os desenhos e criações, que a gente tem ali uma previsibilidade. Isso aqui não precisa ser 100% correto os desenhos, não, mas pelo menos a gente tem uma noção de onde a gente quer chegar. Que a gente tem lá quais os desenhos que tem para novembro, para dezembro,
para janeiro. A gente sempre trabalha com 3 meses, tá? Eu não gosto de fazer aqueles planejamentos de coleção para 6 meses e tudo mais. Por quê? Porque o mercado está rápido demais. O mercado está mudando constantemente. E, às vezes, mesmo nesse planejamento que a gente faz de 3 meses, a gente ainda tem muita surpresa no meio do caminho. Só que, pelo menos, eu já tenho uma previsão de quanto que eu vou cortar ali, ó, em cada um desses meses. Em cada um desses meses, a gente já tem uma previsão, a gente já tem ali todos os desenhos. E aí, como que a gente faz? A gente pega o modelo, fez a peça piloto, fez a criação. Quando nós fazemos a peça piloto, faz a criação ali bonitinho, a gente pega com o próprio celular, já tira uma foto, já cola no quadro. Como que a gente faz para definir quantidades do quanto vai cortar de cada coisa? No meu caso, como nós somos fast fashion, a gente sempre acompanha muito o que o mercado está buscando naquele momento. Então, a gente sempre, sem fugir do DNA da nossa marca. Lembra que aqui eu não estou falando de estilo, eu estou falando mais a parte prática, que é produção. Nós reunimos ali com o time comercial para definir a questão das quantidades. Porque, por incrível que pareça, os meus vendedores, e eu vejo isso muito no dia a dia de muitas confecções, ele conhece bem o perfil do cliente dele. Ele conhece bem. Então, muitas vezes, o vendedor ele já dá uma direção para a gente, os nossos gerentes, os nossos vendedores, eles dão um feedback, falam, cara, essa peça aqui está muito top, essa peça aqui você pode apostar um pouco mais nessa. Quando eles olham uma peça que eles falam, putz, meu, essa peça aqui, ó, tá legal, mas não sei se eu tenho cliente para esse tipo de produto, mas vamos fazer uma quantidade menor. Porque o vendedor, ele dá um feedback, que é o primeiro filtro que a gente faz. O segundo filtro que eu faço é olhar no sistema, para a gente ver o histórico de venda de produtos similares com aquele. E o terceiro e último filtro, a gente tem ali um time ali de 10, 15 clientes, que são os top 10 da gente, que são os clientes que eu falo assim, que eles nem são clientes, eles são praticamente parceiros da nossa marca. E a gente compartilha algumas coisas desses desenhos com eles, dessas criações, e esses próprios clientes já dão feedback para nós. Cara, isso aqui está muito top, eu vou encaixar bem nesse produto ou não. Ou seja, a gente faz 3 filtros ali para ser o mais assertivo possível. Porque a gente busca sempre ter uma certa assertividade e não sair por aí que eu falei, ó, erro de muita gente, principalmente no final do ano, preciso de produto, vai cortar o quê? Corta aquele produto X, corta aquele produto Y. E aí erra onde? Muitas vezes erra no modelo, muitas vezes erra na quantidade, que às vezes um produto que era para você ter cortado muito, cortou pouco, e às vezes um produto que era para você não ter sido tão ousado, você acaba exagerando na quantidade de corte e, consecutivamente, esse produto vai virar saldo e vai virar promoção. Que é a mesma coisa que eu falo, que quando você não tem um planejamento básico ali de produção e você acaba perdendo o time do produto, quem perde o time do produto está sempre vendendo com desconto e com promoção. Porque quando você tem o produto do momento ajustado para o seu perfil de mercado, é o produto que chega e o cliente quer aquele produto naquele momento. E quem tem o produto certo na hora certa, dá menos desconto, tem menos saldo e faz menos promoção. Então, o conceito básico da gente entender um planejamento básico de produção é você ter uma previsibilidade do que eu vou cortar nos próximos 3 meses. E a previsibilidade quantitativa e previsibilidade dos modelos que eu tenho que cortar. Lembrando que você tem que respeitar o seu time de produção. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso aqui agora. Porque esse daqui é o primeiro passo que a gente dá para definir o quê? Como é que eu vou planejar as minhas compras? Vamos olhar para o cenário que estamos vivendo hoje. Muitos fornecedores, principalmente fornecedores de matéria-prima, não estão conseguindo cumprir os prazos que eles tinham antes. Então, o que acontece? Quem deixa para comprar o aviamento, os insumos em cima da hora, sem um planejamento prévio, o que está acontecendo? Beleza, você pegou o tecido, fez tudo bonitinho, tecido, peça piloto, ajustou modelagem, tal, não sei o quê, fez o corte, está pronto para mandar para a oficina. Aí você foi ver, não tem etiqueta. Não tem etiqueta de tamanho, não tem etiqueta de composição, não tem saquinho plástico, não tem isso, não tem aquilo. E aí, muitas pessoas cometem um outro erro fatal, que é manda o corte para a oficina, enquanto isso o cara vai fazendo a etiqueta, vai fazendo não sei o quê, só que casa as ideias? Não casa. Aí você manda o corte para a oficina, que agora vamos esperar chegar. Você acha que a hora que a oficina abrir o teu corte, ela vê que está faltando coisa do teu corte, ele vai pôr o teu na máquina? Vai não, filho. Ele vai colocar o de outro que está com o corte completo. E aí, porque você errou aonde? Você planejou isso aqui, ó.
Eu planejei minha produção bonitinho, só que o planejamento de produção sem o planejamento de compra não funciona. Porque eu tenho que planejar a compra do meu tecido, a compra dos meus insumos, dos meus aviamentos, no mesmo time que eu faço ali. Por isso que eu falei assim, cara, quando eu lanço ali, desenho de 3 meses, quanto que eu quero cortar nos próximos 3 meses, a gente já antecipa tudo. A gente já sabe, eu vou cortar 30 mil peças nos próximos 3 meses, então eu já vou comprar 30 mil saquinhos, eu já vou comprar 30 mil tag, eu já vou comprar, confere as etiquetas de tamanho, já confere as etiquetas de composição, já consigo ter uma previsibilidade para não ter o quê? Surpresa. Para não acontecer o que acontece muitas vezes, eu vejo isso acontecendo, não só nas confecções aqui do Brás, mas eu viajo muito em Goiânia, vou para Pernambuco, vou para Fortaleza, tal, e todo lugar que eu chego, sempre a mesma conversa, de ter o quê? Poxa, fiquei com corte parado porque faltou insumo. Isso o quê? Estou nem falando quando a pessoa fica com corte parado na oficina, porque faltou, às vezes, uma parte do corte, porque ninguém conferiu o molde antes de cortar, porque faltou uma parte de tecido. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Por enquanto, vamos focar aqui no planejamento. Entende agora a importância de eu saber o que eu vou fazer para os próximos 3 meses? E aí muitas pessoas viram para mim e falam assim, mas eu dependo da venda. Não, você não depende da venda. Porque na confecção não tem como eu ficar nessa de falar assim, vendeu, eu produzo, não vendeu, eu paro de produzir? Que mundo que você vive? Confecção é o seguinte, você produz no mês de baixa para vender no mês de alta. É assim que funciona. Então, eu tenho que saber, sim, uma previsibilidade para os próximos 3 meses, mas aí fica assim, mas e se o mercado travar? E se vier não sei o quê? Calma. Para isso que a gente trabalha com essa coisa chamada planejamento de produção. Porque eu tenho que ter uma previsibilidade do que eu vou fazer nos próximos 3 meses e justamente poder entender o meu mercado. Que eu vou falar melhor sobre isso com você já já. E aí é o seguinte, isso daqui que eu vou te ensinar é muito importante. Cara, a gente tem pouco tempo para muito assunto bacana, só que uma das questões mais importantes que você tem que saber e conhecer e entender na sua confecção é sobre uma regra que eu falo e ensino para todo mundo. Curva ABC. E o que é curva ABC, minha gente? Vamos lá. Curva ABC é justamente eu entender qual é o perfil do meu produto e do meu cliente. Por exemplo, vamos supor que aí na sua confecção você faz modinha feminina e tem aquela blusinha de viscolaika, de viscose que você faz, que é carro-chefe, campeão de venda que você tem aí. E normalmente sempre falta o danado desse produto aí no seu estoque, aí na sua venda. Falta por quê? Porque você não entendeu que ele é o seu produto de curva A, que ele é um produto que eu tenho que manter ele na minha produção constantemente. Então, quando eu faço a previsibilidade aqui, dos modelos, o meu produto, que é o curva A, ele tem que estar presente praticamente ali em todos os meus meses de planejamento de produção. Tudo que eu considero como produto curva A, ele é um produto que ele tem que estar presente em todo o meu planejamento de produção. Eu tenho o exemplo da blusinha, gente, mas não é só a blusinha. Às vezes você tem ali, uma blusinha de viscose e a calça montaria, que é o seu carro-chefe campeão de venda. Esse é o teu produto curva A. Esse produto nunca pode faltar nos seus planejamentos de produção dos meses decorrentes. Tem confecções que eu conheço que elas não entendem que tem produtos que é carro-chefe de venda dela e sempre falta esse produto todo mês. E quando chega na quantidade errada e chega, às vezes, poxa, mas isso tão pouquinho disso, tal, não sei o quê, porque ele não entende que a curva A dele é esse produto determinado. Toda confecção, presta atenção, toda confecção sem regra de viés tem produto curva A. E esse produto curva A, praticamente, eu considero ele, vou falar aqui do meu caso, eu, Eduardo Christian, eu considero ele 50% da minha produção. Eu tenho linhas de produto hoje na minha confecção, linhas de produto de polo, linha de produto de camiseta, alguns itens, alguns artigos que são o meu curva A, que esse produto todo mês entra no meu planejamento de produção, nunca sai do meu planejamento de produção. E ele corresponde a 50% desse meu planejamento de produção mês a mês. Aí depois entra o meu produto curva B. Meu produto curva B, ele corresponde a uma média ali de 30%, 35%. Esse produto curva B, ele é um produto que eu falo assim, ele é um produto que ele é mais fashion,
ele é um produto mais com valor agregado, diferente, ele é um produto que ele é importante ali no meu mix, que eu preciso dele, que ele é o meu produto, vamos falar assim, que dá mais markup para a empresa, certo? Esse é o meu produto, eu coloco ele em média de 30% só na minha produção. Ué, mas se ele é um produto de valor agregado, se ele é um produto mais fashion, por que você não faz, então, 100% da sua produção dele? Vou te explicar o porquê. Porque ele dá mais trabalho para fazer, porque esse produto, se eu cometer algum erro, ele dá mais trabalho para fazer em todo o processo de produção, ele é um produto que ele tem um determinado risco, porque ele é um produto de valor agregado maior, só que se der algum pau na venda, na hora que eu tiver que dar desconto e não sei o quê, isso aí ferrou. Já o meu produto curva A, esse produto curva A, o que não vende esse mês, vende o mês que vem, porque ele é um produto que ele está sempre ali no meu giro. Por isso que eu concentro 50% da minha produção na minha curva A. E o que é o meu produto curva C, que é em torno de 15% a 20% da minha produção? Meu produto curva C é o produto só para dar o conceito da minha marca. Ele é o produto que vai para a vitrine. Ele é o produto que ele vai fazer ali, vamos dizer assim, é o chamariz, que é muito louco isso. Eu tenho esse produto que é o bonitão, é o top, é o fashion, é o glamouroso, é tudo, ele chama as pessoas para minha loja, mas chega na hora de comprar, os caras compram o danado do produto por baixo, que o básico é básico, todo mundo gosta do tal de básico, acha lindo o fashion, mas compra o básico. E na hora da venda, o meu produto curva C, por exemplo, ele é um produto que ele vende muito menos, por ele ser um produto mais para dar característica e estilo da minha marca, só que aí a pessoa compra um produto curva C e 4 produtos curva A. Eu vendo atacado, fast fashion, pronto, entrega. E a regra é essa, o cara vê aquele produtão top, lindo, maravilhoso, tal, não sei o que, ele pega um pouquinho. Mas na hora que ele vê o produto básico, do giro, do dia a dia, não sei o que, ele leva uma quantidade 3, 4 vezes maior que aquela. Então você tem por obrigação de conhecer qual é o seu produto curva A, seu produto curva B, seu produto curva C. Para quê? Para você saber montar esse planejamento de produção aqui, ó. Porque o meu produto curva A, lembrando, ele é o produto que ele não pode faltar no mês a mês da minha confecção. E esse produto curva A, que você aí, meu amigo, minha amiga que está me vendo agora, o que acontece? Ele é aquele produto que se não vender esse mês, não tem problema. Ele vai vender o mês que vem, porque ele é aquele produtinho que é o carro-chefe seu. E por isso que dos outros produtos eu faço menos quantidade e sempre me baseando no quê? Sempre me baseando na questão do time de produção, certo? E aí vamos aprofundar ainda mais essa parada aqui. Agora que você já entendeu que você tem que ter um planejamento de produção, que você tem que entender qual é o seu produto curva A, B, C, a gente tem que saber o quê? Cara, distribuição de oficinas, lavanderias e prestadores de serviço. Isso é tão importante quanto todo o resto. Quando eu entendo aqui o meu curva A, o meu curva B, o meu curva C, eu sei, eu tenho ali, ó, já bonitinho, já fiz um planejamento de compras. Com o planejamento de compras, eu consigo distribuir os cortes de forma mais inteligente e eficiente para as oficinas de costura. Por quê? A partir do momento que eu já tenho tudo desenhado aqui, já defini o produto, vamos supor, eu tenho ali o meu produto curva C, ele é um produto muito difícil de fazer. E eu sei que o time de produção dele é diferente do time de produção do meu produto curva A. E aí, quando você tem ali, ó, você vai fazer o seguinte, dentro da sua confecção, você vai fazer isso aqui, ó, um quadro, onde você vai colocar ali, ó, quem são as facções que trabalham para você hoje? As oficinas de costura, as facções e tudo mais. Quem são as lavanderias que trabalham para você? Você tem que saber a capacidade produtiva de cada parceiro seu. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ó, a oficina WJ, a oficina WJ ela é uma oficina que ela demora, em média, 20 dias para me entregar um corte. Então, eu tenho anotado aqui. A oficina aqui do Cavalieri, ele demora em torno de 5 dias para me entregar um corte. Só que eu não posso entupir. Eu preciso desse que demora 20, preciso desse que demora 5 para me entregar. Aí, quando a gente vai distribuir corte, a gente sabe qual é o processo e qual é o tempo de cada oficina de costura. E nós entendemos uma coisa muito importante. Oficina de costura não é tudo igual. Tem a oficina que ela é muito boa para fazer um determinado tipo de produto, então eu concentro só aquele tipo de produto para aquela oficina. Por exemplo, eu tenho a oficina que faz só tecido plano para mim, eu tenho a oficina que faz só malharia,
eu tenho oficina que faz só corte pesado. Então, a gente distribui o corte dessa forma, entendendo e respeitando o tempo de entrega de produção de cada oficina e sabendo o que é a capacidade produtiva de cada um. É muito normal, às vezes do dia a dia, ter a oficina ali da Dona Maria, que ela tem, trabalha ela, mais 3 amigas dela, dentro de casa. Não é uma oficina assim profissional, é profissional, mas não é profissionalizada. E aí a gente vai lá e leva um corte de 1000 vestidos para essa oficina fazer. E depois fica com a mão no telefone. Vai entregar quando? Vai entregar quando? Vai entregar quando? Poxa, você pega uma oficina que tem 4, 5 pessoas para fazer um corte de 1000 vestidos, é óbvio que vai demorar mais de um mês para esse vestido ficar pronto. E o porquê que isso acontece todo dia, no dia a dia que eu vejo dentro da confecção, em qualquer lugar? Porque muitas vezes a gente não entende isso daqui, ó. Na hora que eu vou distribuir o corte, eu sei a capacidade de produção de cada oficina. E outra coisa muito importante, por eu conhecer a capacidade produtiva de cada oficina, eu entendo que oficina, gente, oficina, presta atenção em mim, oficina é uma indústria. Não tem como eu mandar um corte para uma oficina hoje e querer que ela me entregue. Eu vou esperar ela me entregar um corte para eu mandar outro corte para os caras. Oficina é uma coisa chamada linha de produção. O cara, para uma oficina ser eficiente, ele tem que ter 3 cortes na oficina. Ele tem que ter um corte na máquina, um corte na preparação e um corte na espera. E, normalmente, a gente divide isso daí também pelo grau de dificuldade do corte. Porque a oficina são vários tipos de processos diferentes. Então, é o seguinte, quando eu estou terceirizando um corte para uma oficina, não pense você que você está terceirizando um problema. Eu mandei o corte para a oficina. A oficina é uma extensão da sua confecção. Então, você entender e conhecer sobre os seus parceiros de oficina e terceirizados é tão importante quanto você conhecer a sua própria confecção. Mas sem fugir do nosso foco aqui, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai colocar um quadro ali, ó, com o nome de todos os seus prestadores de serviço. Quem são as suas oficinas, suas lavanderias, bordados e tudo mais. E você vai colocar ali, ó, em média, o que cada um faz, a média de produção de cada um e o tempo, mais ou menos, de entrega que cada um faz. E aí, uma coisa bacana que eu vou te ensinar aqui agora, muito interessante, se eu sei que eu tenho um corte para mandar para a oficina a semana que vem, já tá, beleza, eu já tenho tecido, já tá tudo bonitinho, ó, eu tenho corte para mandar para a oficina da Dona Maria a semana que vem. Eu vou esperar, tá tudo pronto para avisar a Dona Maria um dia antes. Olha, Dona Maria, tudo bem? Amanhã tem corte aí para você. Aí sabe o que a Dona Maria vai falar para você? Fia, segura aí porque eu tô cheia de serviço. Agora, se eu tenho aqui um planejamento mínimo de produção, o que a gente faz? A gente sempre antecipa os nossos prestadores de serviço. Certo? Então, o que é o antecipar? A gente já liga uma semana antes. Como é que tá, João? Como é que tá, Dona Maria? Como é que tá, fulano? Semana que vem eu tenho corte para mandar. Como é que você está de serviço aí? E não sei o quê. A gente já cria uma previsão, porque se eu ligo para um, para outro, e está todo mundo ali apertado, arrochado, eu vou ter que buscar novos caminhos. E até mesmo para eu saber como eu vou me preparar para isso. Porque se eu liguei para 3, 4 oficinas, já com uma semana de antecedência, e aí, fulano tá cheio, ciclano, mas aí eu falo, caramba, peraí, deixa eu ver como que eu vou encaixar, então, esse corte. Já aconteceu, olha que interessante, eu tá com um corte lá de 1000 peças, de um único modelo, e aí, nesse negócio, assim, da gente, eu não tinha ainda toda a organização que a gente tem hoje, mas eu já era um cara que tinha umas sacadas interessantes. A gente viu que, realmente, as oficinas estavam tudo cheia ali e tal. O que eu fiz? Falei assim, cara, eu vou dividir esse corte em 3 partes, e eu vou mandar uma parte para cada uma das oficinas, porque eu sei que se eu mandar 1000 de uma vez para uma só, vai travar. Só que por que a gente teve isso? Cara, a gente sempre teve esse conceito de liga para os caras uma semana antes, deixa eu ver como é que está a lavanderia, às vezes a lavanderia está lotada de serviço, deixa eu ver, só que aí quando eu aviso eles com uma semana de antecedência, eles não vão colocar e pegar serviço de outro para pôr no lugar. Eles sabem que, o Eduardo vai mandar corte semana que vem. E eu sou um cara que honra a palavra, que é muito importante isso também. Então, assim, ele está lotado essa semana, mas se eu já aviso ele que tem corte semana que vem, ele já vai dar uma segurada, porque ele sabe que pode contar com o meu corte. E lembra dessa regra. Para de querer mandar um corte por vez para a oficina. A oficina, ela tem que ser eficiente, porque ela é uma linha de produção. E para uma linha de produção funcionar, ele tem que estar em giro constante.
se você tiver condição e puder mandar, pega essa regra, essa visão, manda de 3 em 3 cortes, não é para mandar 3, volta 3, não. Mandou 3 cortes para a oficina, quando ele te entregou um, você manda outro, mas mantenha sempre a oficina com 3 cortes em linha de produção. Para a oficina ser eficiente, ela tem que ter um corte na máquina, um corte na preparação e um corte na espera. E agora que você já entendeu como vocês vão fazer com essa parte aqui, vamos avançar. Aqui, ó, o que eu acabei de falar para vocês. Oficina é uma extensão da sua confecção. Não pensem vocês que a oficina não faz parte da sua confecção, porque faz sim. Outra questão. Aprenda que daqui para frente, principalmente olhando para o cenário 2021, você vai ter que fidelizar as suas oficinas e os seus parceiros terceirizados, porque mão de obra já está escassa e tende a ficar mais escasso para o cenário do ano que vem. Então, quando você começa a se planejar melhor, você começa a entender melhor como você vai distribuir, para quem você vai distribuir e começa a fidelizar a oficina de costura e os outros parceiros. Todo mundo fala em fidelizar cliente, né? Mas ninguém fala em fidelizar os parceiros. Então, eu tenho que fidelizar os parceiros, porque se eu não tiver os parceiros, eu não vou ter produto, e se eu não tiver produto, não adianta nada, porque eu não vou ter cliente. E aí, você não dá conta de manter uma oficina sozinho? Uma dica muito legal que eu vou dar aqui agora, às vezes você tem uma oficina que você vai sempre ali naquela oficina, e aí tem a oficina que você chega lá e sempre tem um corte seu e de uma outra pessoa lá. Cara, chega nessa pessoa, não enxergue ele como concorrente, enxergue ele como um parceiro. E aí é muito legal se você... Eu faço isso, tá? Tem muitas oficinas que hoje trabalham para mim, e hoje o que eu fiz? Hoje, já de alguns anos para cá, eu juntei ali com 2, 3 amigos que viraram amigos, não são concorrentes, e a gente pegou e falou, cara, vamos fechar aqui com essa oficina para ela trabalhar só para a gente? Vamos fechar aqui com essa oficina para ela ser parceiro só nosso. E nós fizemos isso, deu muito certo, vem dando muito certo já há mais de ano, e foi muito bom para todos nós, porque nós conseguimos manter aquelas oficinas. A oficina começou a trabalhar de uma forma muito mais feliz, organizada, eficiente. Então, ó, faça collab para você ter os seus parceiros de oficina e não perder nenhum desses parceiros para o ano que vem. Outra coisa muito importante e interessante que eu vou te ensinar aqui agora. Existe um negócio na confecção que eu chamo de regra dos 4 meses. E o que é a regra dos 4 meses? Você tem 4 meses de venda boa, 4 meses de venda média e 4 meses de venda ruim. Por exemplo, janeiro e fevereiro, venda ruim. Março, abril, vende mais ou menos. Maio e junho, eu estouro de vender. Só que para você vender no mês bom, você tem que produzir aonde? Eu já cantei a bola aqui para vocês. Eu tenho que produzir nos meus meses de venda baixa e média para eu ter produto no mês de venda boa. Parem com esse negócio de achar que assim, ó, olha aqui o gráfico. A venda, gente, ela é muito, como é que se diz? Ela oscila demais, tá? O mercado de confecção, ele tem o tempo inteiro os picos de venda. E todo mundo já está cansado de saber disso. Gente, todo mundo faz 15 anos que eu tenho confecção. A tal da sazonalidade nunca deixou de existir e nunca vai deixar de existir. Só que eu tenho sazonalidade na venda. Na produção, eu não posso ter sazonalidade. Prestou atenção, ó, presta atenção. Eu não posso ter sazonalidade na minha produção. Para com esse negócio de vendeu, eu vou produzir. Não vendeu, eu não vou produzir. Porque você nunca vai crescer a sua confecção e você vai viver sem produto. Porque faltou planejamento para você entender melhor o seu modelo de negócio e o seu mercado. Para de fazer isso. Porque muitos de vocês vão ficar sem produto agora no final do ano. Por quê? Porque agora que o mercado melhorou, todo mundo quer produzir ao mesmo tempo. E aí, é óbvio, não existe espaço no mercado para todo mundo. E aí, aqueles que se planejaram melhor vão sair na frente, principalmente aqueles que já tinham um planejamento e já vinham acompanhando isso ao longo do tempo. Entendeu? Regra dos 4 meses. Identifique aí na sua empresa quais são os seus 4 meses que você sempre vende bem no ano, quais são os 4 meses mais ou menos e quais são os 4 meses que você não tem venda. Então, eu produzo na baixa para nunca ficar sem produto nos meses que eu já sei que eu vou estourar de vender. Ufa! Espera aí que agora eu preciso respirar. Vamos falar aqui sobre uma coisa que atrapalha demais as confecções Brasil afora,
que é olhar para o seguinte: você sabia que erros, atrasos e retrabalhos consomem 20% do seu lucro, 20% do resultado da empresa consome muita coisa? Por quê? Principalmente nesse momento que eu falo assim, dono de confecção vive aonde? Na correria. É impressionante. A gente está o tempo inteiro com o extintor na mão e cada hora a gente está apagando incêndio num lugar diferente. Cada hora a gente está apagando incêndio num lugar diferente. Isso acontece muito dentro da confecção e passa para os funcionários. Por exemplo, agora a gente está no final do ano aí. Pô, todo mundo na loucura, com oficina, com isso, com aquilo e não sei o quê. E aí o que vai acontecer? Muitos cortes vão voltar da oficina, aí você vai ficar super feliz da vida, uhul, o corte voltou da oficina, agora é só botar na loja e vender. Agora você vai ver o que aconteceu com o corte veio errado. O corte vai ter que voltar para a oficina, vai ter que fazer reajuste, vai ter que não sei o quê. Ou quem está com o corte parado na oficina e está faltando um pedaço do corte, está faltando etiqueta de composição, está faltando aviamento, está faltando alguma coisa, aí só porque cortou, tirou o corte da fábrica, não quer dizer que o corte já está ali, vamos falar assim, bonitinho, que ele vai chegar no dia que você quer. Gente, o retrabalho dentro de uma confecção é uma das coisas que mais acontecem no dia a dia, que é justamente essa questão das pessoas não terem o hábito de conferir aquilo que estão fazendo. E muita gente vira para mim e fala assim: Eduardo, o retrabalho dentro da confecção, ele acontece muito. Por quê? Porque falta comunicação entre a equipe. Eu vou agora tirar os mitos de erros e retrabalho na sua confecção e vou ensinar para vocês uma ferramenta que eu uso na minha confecção e que eu ensino para donos de confecção do Brasil inteiro, de como você evitar retrabalho e você ali, ó, cara do céu, quando você tira esse retrabalho, você começa a ter vida na confecção. Eu pontuei aqui, ó, 5 motivos que causam erro e retrabalho dentro de uma confecção. E o primeiro deles é o quê? Qual é a confecção que não vive na correria? Meu, é impressionante. Confecção, o nome correria e confecção parece que nasceram um para o outro, porque todo dono de confecção que eu converso vive na correria. E dentro das confecções está todo mundo o tempo inteiro correndo. E o que acontece? Quanto mais eu estou correndo, quer dizer que eu estou resolvendo problemas ou quer dizer que eu estou apagando incêndio o tempo inteiro? Cara, se está na correria, eu entendo que correria, nesse sentido assim, principalmente agora no final do ano, é bom, né? Está todo mundo gerando, produzindo e tal, só que eu considero isso o quê? Desorganização. Segundo ponto, falta de atenção. O que leva a você ter retrabalho nos processos dentro de uma confecção? Muito é porque as pessoas estão tão na correria e elas estão tão no automático ali do dia a dia que elas não estão prestando atenção naquilo que elas estão fazendo. E esse não prestar atenção causa o quê? Ai, manda aí, porque eu acho que eu já fiz, já olhei, já observei o que eu tinha que fazer e acabou mandando. Aí nós temos a questão da sobrecarga. E isso é uma coisa, gente, todo mundo dentro das suas empresas tem algum funcionário que ele é top, que ele é aquele funcionário que é o braço direito, que é aquele funcionário, sabe, que veste a camisa mesmo da empresa, que anda junto, não sei o quê. Pode observar. Esse seu funcionário, que é a pessoa, que ela é o teu braço direito, que corre junto, ela vive sobrecarregada. E essa sobrecarga que eu tenho nessa pessoa, pelo fato de eu confiar muito no trabalho dela, pelo fato dela ser uma pessoa que corre junto comigo, pelo fato disso, faz com que também a sobrecarga, principalmente nas pessoas mais próximas ali da nossa confiança, também causa o retrabalho. Porque ela resolve muito problema. Só que muitas vezes ela resolve muito problema que não podia nem ter existido. Só que pelo fato dessa pessoa estar tão sobrecarregada, acaba passando as coisas por ela sem que a gente tenha percebido. E olha que louco isso. Ela é a pessoa que mais a gente confia, que mais não sei o quê, porque ela é a que mais resolve problema. E ela vive sobrecarregada para resolver problema. Ela tinha que estar simplesmente sem esses problemas para ela poder dar o máximo dela naquilo que ela realmente tem que fazer dentro da sua empresa, seja lá qual for a função dela. A outra questão que a gente fala sobre a comunicação. Eu falo que comunicação dentro da confecção é um dos maiores desafios que a gente tem dentro de uma confecção.
Tá? Por quê? Existe a falta de comunicação dentro da confecção, isso todo mundo sabe. E o porquê que tem a falta de comunicação? Porque dentro de confecção existem panelas. Que é óbvio, gente, dentro de uma confecção você tem pessoas com nível social, intelectual, cultural, totalmente diferentes umas das outras. Você tem ali, pega a galera que cuida da parte de estilo, criação e PCP. Meu, é uma faixa etária, é um lifestyle, é um nível de salário muito diferente de quem está na minha linha de costura. Pega o pessoal que está ali no meu departamento de modelagem, pilotagem, é outro lifestyle, é outro, tudo diferente. Pega a galera do corte da minha empresa. São setores diferentes. E aí vira o quê? Panela. E aí cada setor acaba virando ali a sua turminha, né? Tem a turminha da criação, tem a turminha do corte, tem a turminha do acabamento, tem o seu quê. Só que todos têm que se comunicar. E muitas vezes, vou citar um exemplo, tá? O pessoal do estilo faz ali criação top, fez um desenvolvimento maravilhoso, tal, não sei o quê. E quem que é a próxima pessoa que eles têm que conversar? Ele tem que conversar com a modelista. Normalmente a modelista já tem ali, já tem um pouco mais de experiência de vida, um pouco mais de idade, ela já tem um outro lifestyle que muitas vezes ela nem consegue entender direito a cabeça do estilista, e aí beleza, a modelista, ela tem que conversar com a pilotista. Aí a modelista, por ela ser uma pessoa que ela estudou, que ela fez ali um curso, tal, não sei o que, ela ganha mais do que a pilotista, então ela já se acha chefe da pilotista. Aí você já tem um nível ali de comunicação logo na saída do produto que já não é assim tão simples de se fazer. E aí quando sai a peça ali, vai para o PCP, do PCP vai para o corte. E é louco, porque o PCP, ele faz toda a parte de análise de custo, análise não sei do que, tal, e ele é que, no caso da minha empresa, quem libera corte é o PCP. E aí que ele que planeja tudo e coloca na ordem. E o PCP fica lá na salinha, ar-condicionado, computador, não sei o quê, papapá, e ele é quem libera corte. Aí os caras do corte, eles têm raiva dos caras do PCP. Que eles falam assim, esses caras sabem porra nenhuma, que não sei o quê, porque nós estamos aqui no corte, que ele não sabe o que é ficar aqui nesse calor, fica ali sentadinho no computador o dia inteiro, arzinho condicionado e não sei o quê. Você começou a entender que a questão da comunicação dentro de uma confecção não é o problema, não é a falta da comunicação. E aí você tem um segundo ponto, que eu considero extremamente crucial, o excesso de comunicação. E o porquê que eu falo do excesso de comunicação? Porque da mesma forma que muitas vezes falta a comunicação em excesso, ela é mais prejudicial do que a falta da comunicação. E a comunicação em excesso, ela se dá dentro de uma confecção quando pessoas têm muita afinidade. Quando pessoas têm muita afinidade. E por que quando pessoas têm muita afinidade? Porque vamos supor que aí, segunda-feira, chego lá, departamento, vamos supor, eu fico muito ali entre o departamento de PCP e estilo, que é mais a área onde eu estou mais conectado dentro da minha empresa. E eu observo muito ali o comportamento das pessoas. E aí chega na segunda, das 8 da manhã até as 10, eles estão contando como é que foi o final de semana deles. O que você fez? Porque eu fui na casa fulana. Porque eu fiz um bolo maravilhoso. Porque eu isso. Porque eu aquilo. Excesso de comunicação. E ali, quando tem que falar do trabalho, nossa, mas você fez o corte tal, a ficha número tal, não sei o quê. Nossa, esqueci. Não sei o quê, tal. Porque o foco estava onde? Então, falta de comunicação e excesso de comunicação, 2 pilares que, vamos falar assim, a gente falando em termos de retrabalho, é o que leva a gerar um monte de questão. E, por último, existe uma coisa chamada os hábitos. Assim como eu, você, qualquer um de nós temos hábitos de vida. Nós temos hábitos, por exemplo, eu sou um cara que eu sou muito de hábitos. Eu sou um cara que eu durmo tarde, levanto de madrugada. Quando eu levanto, eu já tenho ali o meu hábito, sabe? Tudo bonitinho, assim, cara, eu acordo, eu vou no banheiro, do banheiro eu já vou aqui na cozinha, da cozinha eu já pego minhas coisas, eu já tenho meus negócios de academia que já tá aqui do jeito, já me troco, não sei o quê, tal hora em ponto eu estou ali na academia, saio da academia, venho, tomo um banho, meu café já está pronto ali, já tomo café, já chego na fábrica, hábitos. Pode reparar que todos nós temos. Você acha que a tua empresa também não tem hábito? Claro que tem. Porque o hábito da sua empresa é o hábito formado pela equipe que está lá dentro. E muitas vezes nós, donos, nem sabemos qual é o hábito da nossa empresa. Porque quem sabe realmente o que acontece dentro da nossa empresa, dentro da nossa confecção, não somos nós donos, não, gente. Que nem no meu caso, tem mais de 100 colaboradores.
Quem sabe o que acontece na minha empresa melhor que eu são eles, porque são eles que estão no papel de execução, eles que estão colocando a mão na massa todo dia para fazer. E aí eu achei uma fórmula de resolver vamos falar assim, todos esses pontos, focados sempre no quê? Na minha produção, de como que eu podia melhorar os processos, como que eu podia eliminar os retrabalhos, que eu vou falar a verdade para vocês, tá? Eliminar não eliminou 100% não, mas graças a Deus, resolveu 80%, 90% dos retrabalhos que nós tínhamos antes. E qual foi uma fórmula mágica que eu achei? Uma coisa chamada checklist. Então, assim como a gente tem uma ficha de corte, nós temos uma checklist que ele sai junto com a peça, desde a criação até o estoque. E dentro desse checklist, todo mundo tem que preencher tudo o que fez, quem fez o quê, o dia que fez, a hora que fez e para quem você entregou. E aí, com esse checklist, só para vocês entenderem, de uma forma mais prática, o que nós fizemos? Nós montamos um fluxograma identificando cada etapa de toda a peça dentro da nossa fábrica. Cada etapa, na mão de quem passava o quê. E aí a gente fez o checklist baseado etapa por etapa, o que cada um fazia. E aí, por exemplo, desenvolvimento, que dia foi feito, que hora foi feito, e foi entregue para a modelista que dia, que hora, e a modelista entregou para a pilotista que dia, que hora, e o outro entregou para o outro que dia, que hora. E aí, com isso, a gente começou a identificar aonde tinha BO dentro da nossa confecção. A gente começou a identificar aonde tinha gaps, por exemplo, de departamento que era ineficiente. A gente começou a identificar pontos da nossa empresa de profissionais que não estavam qualificados da forma correta. Então, a gente criamos o fluxograma, começamos a colocar tudo em ordem, esse checklist que acompanha a peça desde a criação até o estoque. Porque aqui, até o lead time de produção, que é a palavra que todo mundo fala, time de produção, até o nosso time de produção a gente conseguiu entender melhor. E quando vinha um corte que dava algum problema, a gente conseguia saber da onde saiu o problema do corte. Porque a gente começou a entender, mas o problema deu naquele setor ali. Porque, percebe que aqui, até o dia tal, o corte estava fluindo bem. Chegou nesse dia, travou. Aí a gente conseguiu o quê? Vai direto onde está a fonte do problema e resolve o problema lá. E aí, consecutivamente, o nosso planejamento de produção, que é o tema da nossa mentoria aqui, o nosso planejamento de produção começou a fluir de forma mais organizada e começou a fluir de uma forma muito mais, vamos dizer assim, eficaz, digamos assim. E para finalizar, já estamos chegando aí, já estamos finalizando ou já estamos com o tempo estourado? Gente, como é que nós estamos? Temos aí uns 5 minutinhos ainda, 4 minutinhos. Maravilha! E para finalizar aqui, eu vou colocar uma cereja do bolo, que é o seguinte. Opa, vamos achar a cereja do bolo, está aqui. Para finalizar, eu deixei aqui preparado uma coisa, cereja do bolo. Gente, eu não estou ensinando nada que você não consiga resolver e fazer dentro da sua empresa. Faz um organograma. Não importa se você é uma confecção de 5 pessoas ou se você é uma confecção de 1.000 pessoas. E para que serve o tal do organograma que a gente sabe que isso aqui existe desde a década de 50? Gente, o organograma nada mais é dentro de uma confecção para a gente definir quem faz o que dentro da confecção. Quem é responsável pelo que dentro da confecção. Base de confecção, 70% das confecções brasileiras são formadas, muitas por parentes. Marido e mulher, às vezes pai, mãe, filhos, tal, não sei o que tem, e muitas vezes se perdem. Nós mesmos que estamos ali na administração familiar, a gente mesmo se perde na hora de dividir tarefas e funções. Imagina os nossos colaboradores. Uma das coisas que eu já tinha percebido lá atrás na minha confecção era justamente essa questão que faltava liderança dentro da minha empresa. E nada mais é de lideranças do que justamente eu colocar cada pessoa executando a sua tarefa. Lembra que eu falei aqui sobre a sobrecarga? Quando a gente fez ali o organograma bonitinho, definimos papéis, quem faz o quê, quem se dirige a quem, que organizamos os departamentos e organizamos os processos, olha, vou falar para vocês, eu comecei a dormir até umas 2 horas a mais por dia, porque realmente problemas que aconteciam no departamento X que antes a pessoa já vinha direto falar comigo, hoje não, hoje já resolve ali o problema.
E aí, com isso, a gente colocou uma coisa que faz parte hoje da cultura e do novo hábito da empresa, que é proibido dar desculpas, e quando vier falar comigo, não me fale de problemas, fale de soluções. E aí, resumindo aqui para vocês, não ensinei nenhuma fórmula mágica, só ensinei você a olhar para a tua empresa de uma forma diferente, em apenas 50 minutos aqui de aula, e você ter insights e ideias de coisas simples, práticas e rápidas que podem fazer uma imensa diferença no resultado aí da sua produção e, consecutivamente, no resultado do seu faturamento, e vai deixar você menos estressado e muito mais feliz. E agora eu jogo a bola de novo aqui para os meus parceiros, para a gente finalizar com chave de ouro. Então, olha, Edu, eu anotei 4 pontos aqui que eu acho que são 4 lições que todo mundo tem que anotar, né? Então, vamos lá. Primeiro, as empresas precisam aprender a fidelizar o seu parque industrial, entender que a oficina faz parte do seu trenzinho lá, ele é um vagãozinho que tem que estar certo. Então, a gente precisa parar de tratar a oficina como patrão, porque, ora, a gente quer tratar como se fosse patrão, ora como se fosse cliente, mas nunca como parceiro. Então, mudar essa postura é fundamental. Segundo, a empresa entender que os produtos classificados como A, que está lá naquela curva ABC, além de ser um produto de estratégia comercial, de venda fácil, de um produto de fácil negociação, ele também tem que ser considerado na estratégia produtiva. Ou seja, Sim. Esse produto ele tem que ser utilizado, às vezes, para tampar o buraco de produção, para conseguir uma oficina nova, para facilitar um balanceamento de máquinas dentro de uma oficina. Então, entender que produto A também tem que contemplar a estratégia produtiva para que tudo dê certo no final. Terceiro, o custo de estoque de aviamento, ou seja, você antecipar uma compra e ter um período um pouquinho maior na estocagem de um aviamento, ele é infinitamente menor que um custo de oficina parada, que um custo de furo de produção. Então, ter essa organização de compra, esse planejamento de compra, para que você mantenha a velocidade, que você mantenha suas máquinas em operação, mesmo sendo máquinas terceirizadas, é de extrema importância. E 4, planejamento não é despesa, é um investimento que você faz para manter 20% do teu lucro no seu bolso e não na nota do lixo. Beleza? Perfeito. Tá? Então, eu acho que são 4 lições valiosíssimas, né? Riquíssimas. Quem não conseguiu anotar isso, anotem, porque é o segredo do sucesso, sem dúvida alguma, aí na gestão básica da produção. Eduardo, obrigada. A tua aula foi show, como sempre, né? Já tinha assistido em outras situações. Quero assistir as novas aulas, né? Os novos cursos. E quero te agradecer por compartilhar esse conhecimento de uma forma tão clara e tão espontânea. Obrigada, viu? Eu também quero agradecer. Foi uma super aula. Eu acho que, assim, confecção em 50 minutos, né? Toda essa complexidade em tão pouco tempo. Parabéns pelo timing. E realmente eu acho que assim isso ajuda muito a quem está na área para poder se desenvolver. Então, eu acho que foi uma contribuição muito grande. Eu acho que deve ser fácil encontrar você, mas se quiser deixar o telefone, e-mail, alguma coisa assim, não sei se tem aí alguma coisa fácil. Realmente já estão pedindo para encerrar. Mas meu Instagram é Eduardo Christian Original. Eduardo Christian Original. Lá eu compartilho o dia a dia da fábrica, compartilho um monte de sacada, de dicas e de ideias para quem é do mundo da confecção. Legal. Então, muito obrigado por tudo e, como falamos antes, vamos mantendo contato. Espero que realmente o pessoal aproveite esse ensinamento tão valioso e essa doação aí que você fez, né, de poder compartilhar tudo isso para ajudar a gente a desenvolver a moda brasileira, porque eu acho que é um grande momento, um novo momento em que a gente tem que estar aí pisando no acelerador e trazendo a moda para os negócios para a moda. É isso aí. Então, deixo aqui o meu carinho, o meu beijo, o meu abraço e estou sempre aqui à disposição e agradeço vocês, parceiros, e agradeço, Fox, por mais essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Beijo no coração. Obrigado. Abraço. Edu. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.